A humanidade já foi assolada pela febre amarela, a sífilis, a tuberculose, a peste bubônica, a gripe espanhola. Ainda hoje luta contra a hepatite C, o câncer, a AIDS. Mas os cientistas sociais, a comunidade acadêmica em geral, os pesquisadores da medicina estão de acordo que o grande mal deste século é o estresse. As estatísticas mostram que 1 em cada 10 habitantes do planeta vive em estado de sobreestresse, isto é, realmente estressado. O estresse é o indicador que define a pressão máxima que um organismo suporta sem se deformar. No caso do organismo humano, este desequilíbrio, esta deformação, quando está sob pressão, é tanto uma deformação psíquica, nas estruturas de pensamento, nas formas de reagir à vida, quanto um desequilíbrio ou uma deformação física, química, no funcionamento de seus órgãos e especialmente na química cerebral. Todo organismo que sofre uma pressão precisa se adaptar a esta pressão, precisa responder a esta pressão e acaba funcionando num estado alterado. E, na verdade, todos nós convivemos com inúmeras pressões ao longo do dia, ao longo da vida, e, por assim dizer, é quase que impossível viver sem a experiência de momentos de estresse e de níveis diferentes de estresse. Porque as pressões estão sempre à nossa volta. Estas pressões são chamadas, então, de fatores estressantes. São pressões externas do mundo real, das ameaças do cotidiano, as mais diversas, e pressões internas do nosso mundo imaginário, da maneira como lemos a vida, da maneira como interpretamos a realidade e como vamos reagindo a este mundo, tanto o mundo que existe à nossa volta, quanto o mundo que existe na nossa própria mente, na nossa própria cabeça, um mundo construído pelas leituras que fazemos da realidade. São pressões do mundo real, como, por exemplo, esta questão da oscilação da economia, das dificuldades sociais, pressões do mundo real como a enfermidade de um familiar, como a iminência de uma nova situação de vida. Por exemplo, quem está às vésperas de um casamento, quem está atravessando uma crise conjugal, quem está se preparando para o vestibular ou quem acaba de mudar de emprego. São pressões que exigem adaptação, exigem mudanças e que o nosso organismo acaba também assimilando e se preparando para dar as respostas adequadas. Mas existem também as pressões internas, as pressões que, na verdade, não correspondem tanto à realidade, mas que nós construímos em nossa própria mente, a maneira como entendemos o mundo, a maneira como nós nos relacionamos com este mundo real. É quase que vivermos em 2 mundos paralelos, um que acontece de fato e um que é apenas imaginado, que é filtrado pela maneira como conseguimos enxergar a realidade. Como disse Shakespeare, as coisas raramente são boas ou más. Nosso pensamento é que as faz assim. E cada vez que o nosso cérebro recebe uma notícia de uma ameaça, recebe uma notícia de que o organismo está sob pressão, este cérebro envia comandos para que o nosso mecanismo de defesa seja ativado, acionado. E a primeira coisa que acontece é que é descarregada uma dose extra de adrenalina na corrente sanguínea. E esta dose extra de adrenalina altera a nossa química cerebral, especialmente dos neurotransmissores, que são responsáveis pelo fluxo de informações do nosso cérebro, das nossas células nervosas. Esses neurotransmissores
é que desencadeiam todas as ordens que o cérebro dá ao restante do organismo. E essa dose extra de adrenalina na corrente sanguínea faz com que esses neurotransmissores, como por exemplo a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, funcionem de maneira desequilibrada ou em dosagens desequilibradas. Com essas informações, então, distribuídas pelo organismo, esse mecanismo de defesa ativado, aumentam as nossas velocidades psicomotoras, a velocidade do pensamento, nossa capacidade de atenção, e isso multiplica as nossas possibilidades e potências de respostas às ameaças que foram percebidas. E o organismo, então, sofre alterações em sua rotina e prepara-se para agir de imediato, para se defender. Por exemplo, o ritmo da respiração fica mais rápido para manter a oxigenação do sangue, as artérias se contraem para reduzir o suprimento de sangue nos órgãos vitais, os músculos ficam tensionados e recebem uma quantidade de sangue acima do normal, os batimentos cardíacos se aceleram como forma de potencializar a irrigação sanguínea dos órgãos, do organismo, e principalmente alimentar o cérebro, oxigenar o cérebro. Os rins passam a funcionar com mais intensidade para eliminar a carga extra de toxinas. E todos esses fatores aí somados fazem com que o organismo entre num estado alterado de funcionamento, porque está sob uma pressão. Agora, quando esta pressão é mantida, quando esta pressão é constante, então esta química do cérebro e este funcionamento do organismo é alterado e entra num estado de funcionamento alterado que se torna praticamente permanente. É este estado de funcionamento alterado, tanto da química do cérebro quanto do restante do organismo, é que se convencionou chamar de estresse. Agora, quando esse organismo é mantido durante muito tempo funcionando sob pressão, sob ameaça, que nós poderíamos usar como exemplo a questão de uma bola de futebol. Quando a bola é chutada contra uma parede, ela sofre uma pressão no chute e sofre uma pressão no impacto contra a parede, mas são pressões de momentos e ela é deformada quando sofre a pressão, mas logo em seguida volta à sua forma normal. Diferente de quando alguém senta sobre esta bola e faz sobre a bola uma pressão permanente. Mantida durante muito tempo debaixo desta pressão permanente, aquela bola acaba se deformando, ficando oval. E por assim dizer, nós diríamos que aquela bola deformada, porque mantida sob pressão durante muito tempo, é uma bola estressada. E isso acontece com o nosso organismo. Acontece com o nosso organismo de duas maneiras. Primeiro, na questão do nosso metabolismo. Essa química cerebral alterada, com adrenalina demais, com serotonina de menos, com os neurotransmissores funcionando de maneira desarmonizada, desequilibrada. Os neurotransmissores, por exemplo, como a serotonina, que precisamos apenas de 1,1 milésimo de grama de serotonina no nosso organismo, uma dosagem um pouquinho a menos do que isso, implica mudanças de comportamento, implica ansiedade, implica agressividade, implica uma alteração nas nossas emoções, como, por exemplo, esta nova experiência de muitas pessoas no mundo urbano, que é a síndrome do pânico. É muito uma questão química, em que o organismo mantido sob pressão constante acaba aí tendo seus desequilíbrios e o metabolismo fica completamente alterado. E aí você começa a mudar completamente o seu comportamento, as suas atitudes, você vira praticamente uma outra pessoa. E as pessoas começam a dizer para você, você está estressado, você está estressado. Esse metabolismo alterado é uma forma de nós constatarmos o estresse
e de experimentarmos o estresse. Mas há uma outra dimensão de alteração do nosso organismo, de uma deformação do nosso organismo, que eu chamaria de o acúmulo de lixo psíquico. Quando nós estamos olhando para a realidade, para este mundo real que nos ameaça, e interpretando as coisas como se fossem sempre más, como se sempre fossem ruins, como se o mundo inteiro conspirasse contra nós, como se estivéssemos sob constante ameaças, e o organismo sempre pronto para reagir e com seu mecanismo de defesa constantemente ativado, não em função necessariamente de uma realidade ameaçadora, mas sim da nossa imaginação de que esta realidade está nos ameaçando. Pesquisas mostram que as conexões entre as nossas células nervosas, elas são chamadas de neuroassinaturas, que é mais ou menos como se nós estivéssemos formando legos, aquela brincadeira de criança, aqueles legos mentais. Quando temos uma imagem boa, as conexões de nossas células nervosas produzem um estado de espírito bom. Quando temos uma imagem ruim na mente, quando recebemos notícias ruins, quando acumulamos interpretações ruins, estas células nervosas se organizam de uma maneira a montar um lego de monstro. E por isso é que existe muita gente carregando monstros dentro da mente, dentro da cabeça, que eu estou chamando de lixo psíquico. São legos não adequados, são arquivos de mágoas, de prejuízos causados, danos sofridos, ameaças, coisas ruins que vamos arquivando e vamos montando estes legos, estas combinações das células nervosas, vamos construindo estas neuroassinaturas que conspiram contra nós e o nosso cérebro fica sob a constante informação de que o organismo está sob ameaça. Aliás, é importante que se faça uma diferenciação entre cérebro e mente. O cérebro é química. Nós estamos falando de sinapse, neurônios, estamos falando de endorfinas, estamos falando desta questão orgânica. Mas a mente, nós estamos falando de raciocínios, interpretações, de conteúdos imateriais. E por assim dizer, a mente controla o cérebro. Por exemplo, se a mente acredita que existe um fantasma na sala ao lado, o cérebro ordena ao organismo que se prepare para correr. O cérebro descarrega adrenalina no sangue. O cérebro não julga se aquilo que a mente enviou como notícia é falso ou verdadeiro. Se a mente acreditou que existe um perigo, se a mente acredita que existe uma ameaça, o cérebro age de acordo com aquilo que a mente está enviando de notícia. Por isso é que estas duas realidades se confundem, se misturam, se mesclam na experiência do estresse. A mente, enquanto forma de ver o mundo, e o cérebro, enquanto estrutura orgânica. Por isso é que o estresse é uma alteração, é uma combinação, é resultado de um ciclo de retroalimentação entre o cérebro e a mente. Porque quando lemos errado o mundo, quando acumulamos lixo psíquico e informamos ao cérebro que estamos debaixo de perigo e ameaça, ele altera o metabolismo do organismo. E este organismo com o metabolismo alterado durante muito tempo acaba também resultando em alteração na química cerebral, que acaba resultando nos nossos processos mentais, que voltam contra o cérebro num ciclo quase que interminável. E aí então nós vamos construindo as nossas defesas
não apenas contra as ameaças do mundo real, não apenas contra as ameaças deste mundo imaginário, ou estas pseudo-ameaças, mas hoje já precisamos construir defesas contra o próprio estresse. E a maneira como estamos tentando reagir ao estresse é bem diversa. A literatura que está à disposição de todos nós, os diversos ensinamentos, as diversas tradições religiosas, as diversas posturas e alternativas estão se multiplicando a cada dia como formas, conselhos, sugestões, caminhos para o enfrentamento do estresse. E estes caminhos, ora se cruzam, ora se combinam, ora se completam. E basicamente eu entendo que temos 3 caminhos a percorrer. O primeiro caminho é o caminho da medicina. É legítimo o tratamento químico, uma vez que o estresse, inclusive, é resultado de um desequilíbrio, de uma desarmonia, de uma disfunção da química cerebral e de um metabolismo alterado. Há muitas pessoas que convivem com níveis elevados de ansiedade e que poderiam se ajustar ou ser ajustadas com meio comprimido, com a dosagem certa, com um tratamento adequado, tendo um psiquiatra que pudesse auxiliar, orientar, oferecer todo o recurso que a ciência hoje coloca à disposição. Pessoas que vivem em crise depressiva, pessoas que têm comportamento compulsivo, tudo isso hoje já é possível de ser avaliado, de ser tratado, de ser ajustado, equilibrado com a questão química, com prescrição médica, com um tratamento sério, o que é muito legítimo de ser usado, aconselhável de ser usado. Há pessoas que são preconceituosas em relação a estes instrumentos da medicina, estes recursos que estão hoje à nossa disposição e acabam sofrendo desnecessariamente. Então, o primeiro caminho é um caminho químico, é um caminho da medicina. O segundo caminho são as práticas alternativas, as mudanças nos ritmos da vida, pessoas que podem se organizar melhor, descanso, lazer, trabalhar no tempo certo, uma boa alimentação, uma boa dieta. São coisas que ajudam o exercício físico. E aí nós podemos caminhar por uma longa estrada com inúmeras e múltiplas sugestões de um estilo de vida mais saudável que é tão buscado, procurado e legitimamente ambicionado por tantas pessoas que convivem com esta realidade do estresse. Mas há uma terceira via, um terceiro caminho, que é espiritual. Há um terceiro patamar de estabilização psíquica, emocional, inclusive física, que transcende aos benefícios da medicina e de um estilo de vida saudável. Os alicerces que sustentam nossa postura diante do mundo, os alicerces que sustentam a maneira como nos relacionamos com esta realidade ameaçadora, os pilares que nos oferecem segurança, as âncoras que temos para encontrarmos estabilidade neste mar tão encapelado, tão revoltoso da vida que experimentamos. Por um lado, as possibilidades da autoajuda estão também bem difundidas e que, na verdade, acabam esgotando todas as possibilidades de equilíbrio pessoal dentro dos limites deste próprio organismo estressado. Aquele que está estressado está com suas emoções alteradas, com sua vontade enfraquecida, com seus processos mentais conturbados, embaraçados. E aquele que está estressado está desequilibrado. E a proposta da autoajuda é como se quiséssemos ser tirados do chão
simplesmente puxando o nosso próprio cabelo. Isto é, encontrar dentro do próprio organismo estressado, desequilibrado, os fatores de nova harmonia e de novo equilíbrio. A autoajuda também tem as suas limitações e por isso eu entendo que o caminho da espiritualidade é um caminho extremamente promissor, necessário e, por que não dizer, imprescindível a qualquer pessoa que queira viver com saúde completa. O caminho da fé, o caminho de um relacionamento adequado com Deus, o caminho de um encontro com alguém que é maior do que eu, o caminho da experiência não da autoajuda, mas da ajuda do alto. E é com esta possibilidade que quero lidar de agora em diante, de enxergar como o relacionamento com Deus e como a experiência da fé é uma grande resposta ao estresse. O texto bíblico no qual baseio minhas compreensões a respeito do estresse e das respostas de Deus ao estresse é provavelmente o texto mais conhecido da tradição judaico-cristã. O Salmo 23, que diz: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este Salmo 23 aponta pelo menos 7 grandes causas de estresse e as 7 respostas da fé, as 7 respostas de Deus para o estressado. O estressado é preocupado. A preocupação é uma grande causa de estresse. O Salmo 23 diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma outra grande causa de estresse é o excesso de ocupação. Mas a resposta da fé, a resposta de Deus, é: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Uma terceira grande causa de estresse nós podemos chamar de feridas emocionais. E aquele que tem fé responde que Deus refrigera, restaura, reconstrói, refaz, refrigera a minha alma. Outra grande causa de estresse, podemos dizer que são os momentos de indecisão, que gostaríamos que fossem momentos de decisão, mas nos momentos de decisão parece que experimentamos mais a indecisão. Mas a resposta da fé diz que Deus me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A quinta grande causa do estresse é o vale da sombra da morte. As experiências limítrofes, as experiências quando nos damos conta de que o próximo passo é a tragédia, é o fracasso definitivo, mas aquele que tem fé reage dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Uma sexta grande causa de estresse é o acúmulo, a quantidade imensa de inimigos, de adversários, de seres e pessoas à nossa volta que conspiram contra nós, mas aquele que tem fé responde:
Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Finalmente, o futuro é uma grande causa de estresse. A ansiedade a respeito do amanhã é uma grande causa de estresse. Mas aquele que tem fé encontra a resposta em Deus e afirma: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando olhamos para um mundo ameaçador e olhamos para o nosso próprio mundo interior, cheio de sombras, cheio de contradições, quando nos deparamos com nossas emoções embaraçadas, nossos processos de raciocínio truncados, nossa vontade enfraquecida, nossa disciplina vulnerabilizada, quando olhamos para toda esta realidade que nos pressiona tanto e que pode nos conduzir ao estresse, podemos encontrar respostas na legítima experiência de fé, não na autoajuda, mas na ajuda do alto. E assim é que quero ler este Salmo 23, para que você encontre não apenas novos conceitos, novas ideias, novos princípios, novas propostas de ajustes da vida, mas que encontre, acima de todas estas coisas, o bom pastor. Encontre Deus e deixe-se encontrar por Ele, para que você receba a ajuda do alto para enfrentar a vida, enfrentar o estresse, viver em paz e encontrar a felicidade que só existe em Deus.